Atlético na Arena MRV no último jogo diante da torcida antes da decisão da Copa Sul-Americana decepcionou. A Arena MRV com quase 40 mil torcedores. Era jogo atrasado ainda da 16ª rodada do Brasileirão. O Galo, cedeu o empate ao Fortaleza nos acréscimos do jogo, terminando a partida empatada por 3-3. Jogo foi marcado pela homenagem linda da torcida do Galo pro atacante Hulk, que jogou inclusive com a camisa de número 500 em alusão aos 500 gols marcados na sua carreira. Mas esse jogo, esse tropeço diante do Fortaleza, ele não é exclusivo do jogo de ontem. O Atlético teve dificuldade, tomou 2 gols do Sport. O Atlético tomou 5 gols do Lanterna e do vice-lanterna do campeonato. O Atlético teve outros tropeços, aliás, dentro da própria Arena MRV, contra times muito inferiores na tabela e muito inferiores no investimento, tecnicamente também. Ô João, o Sampaoli chegou, ele abriu mão de tudo que ele pensa de futebol, meteu 3 zagueiros de origem, linha de 5 defensiva, mas é jogou com o Galo com linha baixa, tirou o Hulk por conta disso e arrumou a defesa, trouxe confiança à equipe, passou a tomar menos gols. Mas é duradouro isso? Não sei. Nos 2 últimos jogos, e eu falei muito de foco, quando o Atlético vai pra final, respira com vitórias, fala, opa, agora acabou esse negócio de rebaixamento. Coincidentemente, ele passa a sofrer mais gols. Por isso que eu acho que falta foco e, sendo muito sincero, se tem um ponto positivo na atual passagem do Sampaoli pelo Atlético, é ter se preocupado em dar equilíbrio, em sofrer muito menos gols. É um Sampaoli, uma versão muito melhor em termos defensivos do que aquela de 2020. Se você pegar o recorte desses 2 últimos jogos, concordo, você tomou 5 gols para Sport e Fortaleza. Alguma coisa aconteceu nesses 2 jogos, nesse recorte pequeno, que não vinha acontecendo em jogos anteriores. Mas que a gente vinha destacando. O recorte do Sampaoli é pequeno no Atlético ainda. Sim, João, mas 2 jogos, falar que o time está exposto, eu discordo. Então 7 já é suficiente pra gente entender que o Sampaoli mudou. Desde que ele chegou, se tem um ponto positivo, foi ele ter dado equilíbrio ao time e ter montado um sistema defensivo que passou a tomar pouco gol. Eu acho que ele dará equilíbrio ao time quando isso tiver uma duração de longo prazo. Quando eu vejo o Atlético contra os 2 piores times do Campeonato Brasileiro, tomando 2 gols de um e tomando 3 do outro, eu não consigo ver equilíbrio nisso. Nesses 2 jogos, não. Equilíbrio, então é exatamente... João, aí eu vou te perguntar. Só concluir meu raciocínio. Equilíbrio é processo de longo prazo. Sim. E o que eu disse aqui é o histórico do Sampaoli é um histórico de times defensivamente desequilibrados. Uhum. Ponto 1, concorda com isso? O histórico... O histórico, sim, foi o que eu disse. Sim. Segundo ponto, ele está iniciando um trabalho no Atlético. Então, quando você está iniciando um trabalho no Atlético e que nesse trabalho você conseguiu ajustar num determinado momento e que logo depois você vem e toma 3 gols do vice-lanterna e 2 gols do lanterna do Campeonato Brasileiro, é sinal que o equilíbrio ainda não está posto, você continua desequilibrado. Eu vou te perguntar, quais gols desses 5 o Atlético tomou que estava exposto? O último gol ontem, por exemplo, o Atlético toma num bate-rebate dentro da área depois de perder uma bola no campo de ataque. Mas não estava exposto. A bola foi perdida no campo de ataque. Sim, mas quando o cruzamento veio para a área, tinha pelo menos 5 atletas do Atlético dentro da área. De uma bola perdida no campo de ataque, Edu. Tudo bem, mas a gente... O Atlético tomou um contra-ataque, vencendo o jogo nos acréscimos, sem necessidade nenhuma de se lançar pra frente. Mas vocês estão falando de um gol. Eu tô falando de um universo de 5. Quais dos 5? Estamos falando de 5. Quais dos 5 o Atlético estava exposto, o Atlético do São Paulo tem um problema crônico que ele ainda não conseguiu resolver, que é a bola aérea. Mas não é do Sampaoli. É do Cuca. Não, mas hoje do Sampaoli. Hoje é dele. Ele já poderia ter resolvido, não resolveu. Nesse ponto eu concordo. Agora, dizer que o Atlético está exposto? Não. O Atlético não tomou gol por exposição. Eu não falei que o Atlético está exposto, eu falei que o Atlético está ainda desequilibrado e que isso é um desafio pro ano que vem. Eu acho que está mais equilibrado. Agora, do jeito que o Sampaoli pegou o time, você precisa de um longo tempo de trabalho para dar equilíbrio. Mas é por isso que eu falei que é pro ano que vem, amigo. Mas eu só discordo de falar que o time está exposto, linha alta. Mas quem falou que o time está exposto que está com linha alta? Você falou que estava exposto. Eu não falei que está exposto. Os times do São Paulo são expostos. Eu falei que os times, que o histórico do São Paulo. O problema é que você está querendo colocar palavras na minha boca. Para defender um argumento seu. Não.
Eu não disse isso. Tá. Vamos passar para o palavrão, Eu entendi mal. Eu gosto um pouco mesmo. Cláudio Rezende, como é que fica aí a programação do Galo? Rezendão tem outro desafio importante. Começou a troca de ingressos, né, na Arena MRV. Torcida buscando já o bilhete pro jogão do fim de semana. Grande cobertura da Itatiaia, direto do Paraguai, hein, Cláudio? Um abraço. Chega mais, Rezendão. É isso, Thiago Reis, sem tempo para lamentar, o Atlético já começa a preparação para pegar o Bragantino. É o último jogo antes da grande final da Copa Sul-Americana. Esse duelo da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que foi antecipado para domingo, 19h, no interior de São Paulo. O técnico Sampaoli deu dica. Segundo ele, o mais importante é colocar o time em competição. Ainda tem uma semana depois do Bragantino para o jogo contra o Lanús. Então, quem tiver bem, vai para o jogo no fim de semana. Seguem os desfalques, jogadores em data FIFA. Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman. Todos os três vão chegar na semana da grande final. O Galo, que depois do Bragantino, viaja na quarta-feira para Assunção, no Paraguai. Vai fazer 2 treinos no local do jogo. Sábado, dia 22. Aí precisa ser erro zero. Não pode vacilar. Igual ontem. Nem se você encher os caras de Tadala, vai conseguir se livrar dessa brochura de ontem, né? Porque foi broxante. Foi broxante. Broxante pelo seguinte, diante de todas as circunstâncias de ontem... Ah, não, eu vou abrir esse trem aqui, que eu tô muito gordo. Eu não tô nessa gordura, não. Então é o seguinte, diante de tudo que aconteceu, né, o estádio lotado, a festa ontem pro Hulk foi um negócio... E, olha, na boa, proporcional ao tamanho do cara ali pro clube, né? Então, inclusive, Hulk, eu imagino que o torcedor deve estar muito obrigado, Hulk, por ter escolhido o Atlético para viver esse momento tão especial. E o primeiro tempo do Atlético, cara, me lembrou muito aquele Atlético contra o River, balançando para um lado, balançando para outro, o Fortaleza estava doidão. Falei, 2-0, segundo tempo, 3-4. Só que aí, o futebol ensina, o futebol explica, o futebol ele dá mostras. Se cair o rendimento físico e mental, se cair o nível de concentração, o nível físico principalmente, porque o futebol hoje é físico demais, acontece isso que aconteceu ontem. Agora, eu respeito quem não gosta. Eu aplico o acaso, eu aplico a sorte, eu aplico o gol cagadinho, eu aplico. Porque aquele terceiro gol ali do Fortaleza é um gol cagadinho total. Sabe aquele que o seu time tá jogando, você vem gol cagadinho, vem gol cagadinho. Pois é, aconteceu ontem, né? Porque a bola desvia no primeiro atacante ali, passa pelo, acho que era o Juan que estava na marcação, o Davidson dá de canela, a bola entra. Foi dominar a bola deu uma espirrada no pé dele e entrou lá no canto. Pegou o Everson, inclusive, no contrapé ali. Isto posto, pontos positivos. O Atlético, mais uma vez, mostrou que o time está se organizando mesmo. Ponto negativo, mais um ponto positivo. O Hulk, o Eltinho estava lembrando hoje, o Hulk, me parece, de fato, está se recuperando mesmo. O Eltinho até deu o exemplo hoje lá na rádio. Quando ele pedala, velho, ele puxa para a direita e bate o seu o cara tá ganhando confiança, importante num momento como esse, né? O time que não era o titular absoluto, né? Porque estava desfalcado, mas aquele time que ele colocou no primeiro tempo e do jeito que jogou contra um Fortaleza que está vivendo um momento de ascensão, curiosamente, né? Então foi lá, o resultado foi uma merda e eu sou resultadista. Agora, eu não acho que foi uma porcaria total, tem gente empurrando para a conta do Sampaoli, não é o meu caso, não empurro mesmo. E nem empurrar para a conta dos jogadores que entraram no segundo tempo. Se entra e fica 3-2, você empurra para quem? Eu empurro para o nível de concentração e para o nível físico que caiu. A respeito do Sampaoli, eu coloco totalmente na conta do Sampaoli tudo que está acontecendo no Atlético hoje. Maldoso você. Maldoso? É esperar completar a frase, né? Thiagão ensinou hoje, né? Parabéns, Thiagão. Completar a frase. Tudo que está acontecendo de bom no Atlético agora, a gente tem que colocar na conta do Sampaoli. O Sampaoli é o principal nome do Atlético nessa retomada do time, nesse reencontro do time que não existia até o mês de setembro nas mãos do Cuca. Então, ele tem que ser muito elogiado. Mas quando comete erros, e os erros podem sim ser apontados, que é um programa de debate, para a gente debater e discutir, eu acho que nenhuma pessoa no planeta sairia impune ao tirar Bernard, Dudu
e Hulk, no momento que eles estão vivendo, os três juntos, eles saíram no mesmo instante para a entrada de Natanael, Menino e Renier. A porrada que o Elton Então assim, o Renier, no início da semana, hoje é quinta, no início da semana, a gente falou de jogadores aqui mesmo no programa e também na rádio, a gente falou sobre o efeito Sampaoli, quanto esse efeito Sampaoli tem sido importante para o Atlético. E a gente citou, entre todos os que receberam o efeito Sampaoli, 3 que não receberam. Olha só que curioso. Falamos os 3 que não receberam o efeito Sampaoli. Renier, Natanael, que eu ainda acredito no Natanael, e Menino. Os 3 que citamos na segunda entraram no mesmo instante. E, tecnicamente e nitidamente, o time caiu. E o Fortaleza, que não é bobo nada, quando você entra com 3 jogadores numa rotação totalmente abaixo do que aquele time impunha, faz com que o Fortaleza dê liberdade para 2 jogadores dentro de campo. E isso gerou ao Fortaleza confiança, mais chegada dentro da área do Atlético, e com isso aconteceram os gols. O gol, né? Especificamente o gol, os 47, que essa mexida aconteceu entre 41 e 42 minutos do segundo tempo. Então eu vejo como efeito, sim, de você tirar jogadores que impunham preocupação à defesa adversária. Mas estavam mal fisicamente. Ao meio, mas eles impunham essa preocupação. Mas estavam mal, e o jogo já caiu. estava... Se você quer tirar, tire um, não tire os 3. Você esqueceu do Rony também que saiu. Isso você poderia dosar. Também o Rony. Eu estou falando das mexidas. O Rony que fez um primeiro tempo excelente. Então, gente, tem vários pontos que precisamos analisar sobre a partida de ontem. Mas eu vejo com o time titular, com o time principal, o que fez 2-0, um time que retomou a confiança de jogar. Faltou concentração e num determinado momento faltou perna no jogo. Talvez até pelo excesso de entrega para conseguir virar aquele jogo lá em Recife, a conta chegou nesse jogo da Arena MRV. Né? Não existe, gente, jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Você pode estar jogando contra o Palmeiras e o Flamengo, que são os líderes, você pode estar jogando contra o Sport e Fortaleza, que são os últimos colocados. É claro que é muito mais difícil jogar contra Flamengo e Palmeiras. Mas isso não significa que o jogo contra quem está na parte de baixo é jogo fácil. Nunca é. É um futebol de muito alto nível. O mesmo Daverson, que fez 3 gols no Atlético ontem, era jogador do Atlético até outro dia. Foi liberado pelo Atlético, né? Esse cara tem qualidade. Decidiu os jogos de Libertadores ano passado. É o Daverson que ganhou Libertadores no Palmeiras, é o Daverson que definiu jogos pro Atlético chegar à final de uma Libertadores no ano passado, é o Daverson que ontem fez 3 gols. Então estamos falando de jogadores desse alto nível técnico. A conta do jogo contra o Sport veio ontem fisicamente e mentalmente. Segundo ponto. Eu defendo uma tese há muito tempo. Futebol, você monta time de trás para frente. Primeiro se arruma a defesa para depois funcionar o ataque. Quando a defesa está desarrumada, Thiago, o grande risco de acontecer é o que aconteceu nesses 2 jogos com o Atlético. O ataque funcionou muito, mas a defesa não funcionou, mas você ganhou por 4-2. No outro, o ataque funcionou muito, você fez 3, mas a defesa funcionou muito mal, você tomou 3 também. E aí, Thiago, eu vou para o terceiro ponto. Qual é? Esse talvez seja o maior problema da história e da carreira do Sampaoli. É inegável a qualidade ofensiva dos times do Sampaoli. Os times dele têm intensidade, agridem o adversário, fazem uma transição muito rápida. Velocidade demais. São times de muita velocidade, são times que encaixam muito bem o ataque. Mas são times que historicamente são frágeis do ponto de vista defensivo. Muito exposto, né? Os times do Sampaoli são historicamente times sempre muito expostos. Então, é aquela história do cobertor, né? Você cobre a cabeça, você descobre o pé. O estilo de jogo do Sampaoli é esse, é de um time ofensivo, e isso nunca ninguém vai mudar. Mas talvez o grande salto que o Atlético precise para o ano que vem é em como ajustar a sua defesa com um técnico que ofensivamente é muito bom. E aí, para o Sampaoli, para o profissional Jorge Sampaoli, que é um grande técnico, que sabe fazer bons times,
que faz times intensos, que me parece que é um cara que está amadurecendo do ponto de vista emocional, com as últimas quedas de cavalo que ele teve. Vale lembrar que o Sampaoli não deu certo num monte de lugar que ele passou, apesar da qualidade que ele tem, que é muito grande. E essa é a vida mesmo, todo mundo vai amadurecendo e se melhorando. Mas dentro disso, Thiago, talvez seja o grande ponto de amadurecimento do Sampaoli. Massa, estamos finalizando mais um vídeo aqui do canal. Se os analistas não estão se entendendo, imagine o Sampaoli para encontrar o elenco lá certo para a gente poder ser campeão em cima do Lanús, hein? Comenta aí, gente, o que vocês acharam aí do vídeo, tá bom? Deixa o like para fortalecer o canal, tá? Obrigado aí por tudo. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Galo, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo, você está sendo notificado, tá bom? Fica à vontade, tamo junto e até a próxima. Valeu, massa!